fundo, né? Porque é só a gente começar, elas querem participar. Então, nosso tema hoje, foco e memória. Bom, acho que é um tema que todo mundo precisa, né? Se alguém disser que tem uma memória super boa, que não esquece de nada, né? E que consegue ter um foco por muito tempo, nos dias atuais é bem difícil. Até as crianças têm tido muitos problemas, né? A gente tem ouvido muitas professoras dizer, olha, as crianças não conseguem ter foco, as crianças não se concentram. Você abaixa o seu celular? As crianças não se concentram, então é difícil mesmo. Então a gente vai dar várias dicas, né? E tem algumas coisas que a gente sabe que são um pouco óbvias, né? Então não adianta a gente estudar ou a gente ficar com um celular ligado, com televisão. Agora, algumas coisas os neurocientistas já estudaram e deixaram bem claras. Então a gente vai tentando passar para vocês o que a gente sabe, tá bom? Então vamos lá. Foco e concentração. Então, de acordo com a Escola de Medicina então, de Harvard, um trabalho, né? Eles falam que o exercício ajuda. Por que o exercício ajuda na memória e no foco? Porque quando você oxigena o cérebro, né, os neurônios eles funcionam melhor, eles produzem mais neurotransmissores, né? O neurotransmissor envolvido na memória é a acetilcolina, né? Então, quanto mais acetilcolina a gente tiver, melhor. Além disso, também, quanto mais sinapses você tem entre os neurônios, as sinapses são as comunicações entre os diversos neurônios, né? São fibrinhas, né? São filamentos que saem do neurônio e vai se comunicar com outros neurônios, né? Quanto mais filamentos você tiver, melhor a sua memória. E o exercício ele ajuda também o neurônio a produzir mais filamentos. E também que exercitar nosso corpo, nós vamos reduzir então a resistência à insulina, as inflamações, O estresse. né? O estresse, vamos estimular então a liberação de alguns fatores químicos, né? De crescimento no cérebro, e esses afetam então a nossa saúde das células nervosas, ou seja, o exercício não adianta a gente fugir dele. Então, não adianta a gente trabalhar muito, a gente andar muito em casa, a gente fazer um monte de coisa. Mesmo assim, a gente precisa fazer caminhadas, fazer exercícios, sem dizer que ajuda para o corpo todo, né? Osteoporose, coração, pressão, circulação. Então, não adianta a gente fugir. Todos nós precisamos nos exercitar, né? Indiretamente, então, os exercícios melhoram o humor, a qualidade do sono, reduz o estresse e a ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa, quando chega no meu consultório e tem uma ansiedade generalizada, ou está com depressão, algum problema emocional grave, ou só com algumas coisas que não estão encaixando, a gente começa a fazer aquela anamnese, o que a gente descobre? Uma pessoa que ou está trabalhando demais, não tem tempo de ter uma boa alimentação, não tem tempo de fazer exercício. Então, a falta de exercício e de boa alimentação com certeza vai afetar todos os nossos órgãos, tá bom? Sendo assim, para melhorar então o nosso foco, recomenda-se então exercícios frequentes, tá bom? No mínimo, o mínimo do mínimo são 30 minutos por dia, tá bem? Então, para qualquer problema emocional e físico, a gente precisa estar exercitando o nosso corpo. Algumas dicas agora, bom? Fazer intervalos pode ajudar. Então, cada pessoa vai encontrar o seu ritmo. Nem todo mundo é igual. Por exemplo, nós dois. Eu, para estudar, para ler, para fazer alguma coisa que requer a minha mente, eu preciso de tá tudo arrumado à minha volta, não pode ter uma poluição visual de bagunça, ou de eu saber que eu tenho uma pilha de louça para lavar, e aí vou sentar e estudar, eu não consigo, tá bom? Então, para mim, eu já descobri que isso não me deixa concentrar. Ele já concentra fácil. Ele pode estar em qualquer lugar, ele senta ali, você pode estar conversando, falando, passando, e ele está estudando. Então, para ele não afeta. Para a maioria das pessoas afeta sim, né? Então, a gente tem que descobrir qual que é o nosso estilo.
Mas muitas pessoas já estudaram, tem vários trabalhos mostrando sobre como melhorar o nosso foco nos estudos. Então, tem um dos estudos que chama, ele desenvolveu um estudo que chama método Pomodoro. Então, o que é o método Pomodoro? Isso é para os estudantes, para quem vai prestar concurso, para quem quer gravar alguma coisa, para quem quer estudar por um tempo grande alguma coisa. Então, você estabelece o seu, mas, por exemplo, no método Pomodoro, você começa a ler um texto, estudar, ou está no computador estudando. Quando você percebe, né, que você está começando a dispersar, você já para. Então, isso varia o tempo de uma pessoa para outra. Então, tem pessoas que conseguem durante uma hora inteira manter. Então, depois de uma hora, ela tem que dar uma paradinha. Tem pessoas que não, que precisam de cada 20 minutos dar uma levantada, espreguiçada, beber uma água, voltar e se concentra de novo. Então, você tem que ver qual que é o seu biorritmo, como é que é o seu corpo, como que a sua mente age. Lógico que quando a gente começa a usar os óleos essenciais e quando a gente tem um ritmo de fazer exercício, de se cuidar, a gente vai conseguir esse tempo maior. Então, quando eu faço esse teste no consultório, a pessoa tem só 15 minutos, 10 minutos, normalmente são pessoas que não fazem exercício, não têm boa alimentação, dormem muito mal. Então, eu estou pensando agora que é uma pessoa que faz exercício, come bem, saudável, né, e tem sono reparador. Então, essa pessoa precisa descobrir qual que é o tempo dela de concentração e parar. Mas não pode parar e pegar o celular e começar a olhar as redes sociais, olhar coisas assim. Ai, mas isso me distrai. Não pode. A gente vai explicar por quê, tá bom? Então, esse descanso tem que ser um descanso de mente. Então, você pode fazer uma meditação, você pode pôr um fone, ficar bem quietinho, por 5 minutinhos, tá bom? E escutar uma música ali, relaxado, fazer a respiração, né? É aquela respiração que você puxa pelo nariz e enche a barriga. Então, você põe a sua música e fica ali 5 minutos. Aí você volta a estudar de novo. Também você não deve estar comendo coisas porcarias, né? Se você está, pessoas que precisam estar mastigando para concentração, não vai usar o chiclete também. Tem pessoas, professores, que indicam o chiclete. Não, pega uma cenoura, pega uma coisa que seja saudável, né? Para você mastigar aquilo rapidinho e voltar a estudar ou a trabalhar o que for, tá bom? Dá uma voltinha também, sair, dá uma voltinha, mas tem que ser rápido. Tá bom? E aí você volta e começa. Se o seu tempo de estudo é bem grande, então de hora em hora, então você vai parar de hora em hora, então você pode parar 10 minutos. Agora, se é menos de uma hora, então 5 minutinhos, 8 é o máximo que você deve parar, tá bom? Então, eles falam que esforçar-se demais para manter o foco, às vezes pode surtir um efeito contrário, porque aí você vai entrar com ansiedade, eu não consigo concentrar, e você vai ficando cada vez mais nervoso, tá bom? Então, fazer essas pausas são muito importantes. Muitas pessoas acreditam que pequenas pausas são prejudiciais, mas o intervalo são importante quando precisa manter o foco. Realmente, o intervalo é muito importante, tá bom? Além do método Pomodoro, tem vários outros métodos já estudados que ajudam. E aí a gente vai ver que fazendo essa paradinha e usar os óleos essenciais no difusor, inalar antes, ou está começando a viajar, pensar em outras coisas, usa o óleo, né? Pinga uma gotinha na língua, vocês vão ver que isso aumenta muito o foco e melhora a memória também, tá bom? Muitas pessoas acham, né, que parar de estudar para fazer um intervalo de descanso ou parar o estudo para fazer exercício é perder tempo, né? Não, mas aí eu vou perder tempo de estudo, podia estar estudando, né, e adiantando, né, todo aquele conhecimento, né? Eu costumo dizer que essa parada, para o exercício, para a pausa, para o descanso, é um investimento de tempo. Porque depois que você fez a pausa ou o exercício, você vai render muito mais, você vai fazer muito mais rápido. Aquilo que você levaria uma hora para aprender, talvez você consiga em 30, 40 minutos. Então, isso tudo já foi estudado, muitos cientistas já trabalharam em cima disso, e agora você associando os óleos essenciais, essa paradinha é fantástica, tá bom? Então, as dicas são dar uma volta, meditar. O que é o meditar, né?
Meditar é você limpar a mente para poder organizá-la melhor, tá bom? E pode ser uma meditação dirigida, sem problema algum. Você não necessariamente precisa, tá? Você mesmo, porque aí você começa a viajar na batatinha. Então, meditar pode ser uma meditação dirigida. Usar música, conversar com alguém, nada estressante. A chave, então, é fazer uma pausa, mas usá-la conscientemente. Não é para ver televisão, noticiário, abrir no Facebook, Instagram, nada disso, tá bom? 10 pausas em 1 hora não vai ajudar em nada também, de 10 em 10 minutos, tá bom? Porque aí vai só o tempo que você volta para reconectar, você já perdeu muito. É necessário ser prático, pois É uma se fizer live da muitas pausas, doutora. pode acabar então prejudicando. Essa daqui, Tá bom? ó. A Então, doutora Tatiana tem que usar de Nagliatti, doutor Júlio sabedoria. Agora a gente vai Nagliatti, ensinar vocês a usarem os médico olhos, contato. que vai ajudar Aí vocês eles... terem esse foco e melhorar a memória. A memória precisa de umas outras dicas que a gente vai passando, tá bom? Então, tem que ter um porquê. Então, se você não tem um porquê, você começa a achar desnecessário esse sacrifício todo. Começa a perder a força. Então, se você está estudando para prestar um concurso, então, eu preciso disso, eu quero prestar esse concurso. Então, eu sempre indico vocês escreverem. Por que eu vou sentar e estudar tantas horas por dia? Ou, eu quero estudar sobre óleos essenciais, eu quero estudar vou ler um livro importante para o meu trabalho. Então, por que eu vou fazer isso? O que isso vai me trazer de benefício? Eu preciso estar muito consciente do que aquilo vai trazer para mim, porque senão eu começo a viajar na batatinha, pensar em outras coisas, aquilo é tão chato. Por quê? Se aquilo é muito chato, mas eu necessito, tem que ter um porquê, tá bom? Então, pensar no porquê para poder atingir a meta. Criar uma lista de prioridades. O checklist ajuda muito. Então, não sei quantos aqui tiveram uma professora, né, que no ensino primário, então tem a lousa e ela colocava ali no cantinho da lousa qual era a rotina do dia, para evitar que as crianças ficassem assim, tá na hora do recreio? Ah, já tá na hora do recreio? Eu falo, não, pera, a gente não vai fazer matemática e depois da matemática é o recreio? A gente não está fazendo português ainda? Então, a matemática e depois o recreio. E também, já acabou a aula, ou antes de aula de educação física, que as crianças ficam super excitadas, né? Vão sair da sala e tal. Então, a professora coloca aquela rotina. Por quê? Porque os estudos mostraram que quando a gente tem essa rotina bem definida na cabeça, a gente consegue ter mais foco e concentração. Porque o próprio cérebro vai te ajudar nisso. Então, se você tem tudo ali delineado, não precisa colocar às 8h20 tal coisa, às 9h30 tal coisa, às 10, não precisa. Coloca o que você tem que fazer de manhã, o que você tem que fazer à tarde. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade com o tempo, às vezes seria interessante colocar um tempo. Mas se não, faz o seu checklist. Qual que é um horário bom de fazer checklist? Se você é muito ansioso, nós vamos passar uns olhinhos para ansiedade também, não faça isso à noite, porque isso vai atrapalhar seu sono. Agora, se você consegue controlar essa ansiedade do dia seguinte, então de noite você vai lá e faz o seu checklist do dia seguinte. O que eu tenho que fazer no dia seguinte? Então, o que eu oriento? Faz lá as 8 coisas que eu tenho que fazer nesse dia. Passa um risco e lá embaixo você coloca umas 3 ou 4 coisas que, se der tempo, você gostaria de fazer. Na noite seguinte, você vai pegar o planejamento que você fez e ver o que você conseguiu fazer. E do lado, você tem que justificar. Olha, eu fiquei de ir no mercado, mas chegou visita. Então, você coloca lá, visita. Em compensação, eu tinha colocado que se desse tempo, eu queria ligar para minha amiga e eu consegui ligar. Eu não fui no mercado, mas eu liguei para a amiga. Então, você coloca lá que você conseguiu. Então, você vai estar justificando. O seu cérebro você vai acostumar tanto que ele vai te ajudando a definir o tempo de cada coisa. Então, você fica tão bom naquilo que você não precisa nem de relógio. Ele vai já definindo para você. Então, se ele sabe que você vai estudar, por exemplo, das 8 da manhã até o meio-dia, ele não vai ficar procurando um monte de outras coisas para fazer, porque ele já sabe que na sua lista tinha, então foi pré-determinado aquilo. Isso é muito bom, tá bom? Então, criar uma lista de prioridades para ajudar na concentração. Os exercícios, de novo, a gente falando, ter intervalinhos, ter sua meta, organizar a vida e, para a maioria das pessoas, ter um ambiente organizado ajuda bastante,
Bom, e quem, por exemplo, só está com problema de memória? Ah, não tem problema de foco, o problema é memória, guardar. Então, se o seu problema é guardar, então o checklist vai ajudar mais ainda, tá bom? Usar post-it, usar checklist, mas colocar sempre no mesmo lugar. Não pode ter um post-it aqui, um post-it ali, outro ali, ou naquele lugar na geladeira que o pessoal coloca. Aí tem tanto papel na geladeira que a pessoa olha e já não vê mais nada. Ela olha e não vê, tá bom? Então, isso também não ajuda. Então, vamos falar um pouquinho dos olhos que podem ajudar para... Vamos começar falando dos olhos para foco. Aí, depois, a gente vai falar os olhos para memória. Então, fala para nós como usá-los e por que usá-los para esse foco. Se é antes de estudar, se é um protocolo para a gente fazer diariamente, se eu vou tomar, passar, inalar, como que nós vamos fazer? Tá bom? Bom, o ideal é a gente usar rotineiramente, né? Porque os óleos essenciais, eles vão, primeiro, né, limpar a sua célula dos radicais livres, né, das oxidações. Ele vai neutralizar os radicais livres que a gente gera por causa do estresse, por causa da ansiedade, né? Isso atrapalha. E também os receptores dos neurônios, eles também oxidam, né? E aí a acetilcolina até pode chegar ali, mas não vai se encaixar no receptor e não vai produzir o efeito de memorização. Outra coisa é que os radicais livres, né, eles ajudam os neurônios a ficarem mais, vamos dizer, rejuvenescidos, né? Você regenera a célula, né? Então, ele vai ficar muito mais efetivo em produzir os neurotransmissores, né? A acetilcolina. Então, se você tomar todo dia, 3 vezes ao dia, passar, inalar, né, 3 vezes ao dia, você vai estar... Olha lá, aparece seu nome aqui. Seus neurônios sempre... Williams, conta amiga, aparece seu... Tá. E outra coisa também. Por que a gente falou que o ideal é você não abusar das redes sociais e da internet, e Instagram, Facebook, tudo isso durante o dia? Quando você fica vendo muita coisa, né, a internet tem muito estímulo, né, que vai para o cérebro, né? Estímulo visual, são muitas cores, muitos movimentos, né, muitas informações, milhões de informações ali em poucos minutos. Né? Isso tudo vai para dentro do seu cérebro, né, e vai gravar. Aí você estudou, aí você viu um monte de internet. Né? Aí o seu disco rígido, ele tem um tamanho, ele consegue gravar uma quantidade. Então, se você estudou, né? E aí você viu na internet a 10ª potência, né? Ele vai pegar 10%, uma porcentagem do que você estudou, gravar, e uma porcentagem do que você viu na internet e gravar. Como o da internet vai ser muito mais estímulo, né? Vai ser muito mais nicho que você vai gravar do que você estudou. E os jovens ficam inconformados, né? Inconformados. Como assim? Ele vai lembrar, as meninas vão lembrar da cor do esmalte, das coisas fúteis que ela viu na internet e esquecer aquilo que ela estudou. Por isso que a gente não pode usar essas coisas durante o estudo. Porque o cérebro é muito inteligente. Se ele tem isso aqui para gravar, que você estudou, mas isso aqui, então, da rede social, ele é inteligente, ele vai gravar aquilo que é maior, a maior quantidade que ele puder. E essa maior quantidade, ele vai ter... Então, você vai lembrar de tudo que é fútil e do que mais você precisava, você não vai lembrar. Porque não dá tempo. Porque as pessoas dormem tarde, não tem um sono reparador, às vezes não chegam no sono REM. Então, qual é o momento que a gente grava as coisas? Geralmente dormindo. Então, é aí que você manda as coisas que estão aqui no córtex, estão gravadas aqui, é durante a noite que você manda para o hipotálamo, que você manda para o hipocampo, que você manda para o sistema límbico. Né? Então, se você não dorme direito, se você acorda toda hora, se você não chega, né, do sono REM, você vai memorizar pouco. Peraí, que tem alguém que está com alguma coisa ligada? Deixa eu ver. Isso, Tati, porque está dando eco, a gente não está conseguindo ouvir.
Desativei de todos. Espera aí, pessoal. Consegui. Então, a gente vai precisar melhorar nosso sono. Então, esses são os olhos. Essa semana eu te encontrei uma pessoa e ela começou a usar o Claricage para outra coisa. Era um controlador para controlar os hormônios e tal. Ela falou, engraçado, eu não sei o que os hormônios têm a ver com isso, mas eu estou dormindo tão bem depois que eu estou usando o Claricage. Por que isso aconteceu? Porque quando você tem na menopausa, né, a deficiência de progesterona, a deficiência de estrógeno, né, e isso altera muito, né, o metabolismo todo do organismo, né, todo o funcionamento do organismo. É como você fazer uma receita de bolo, né, e de repente faltou um ingrediente, o outro ingrediente caiu um pouco a mais, né, o bolo não vai ficar legal. Mesma coisa são os hormônios, né? Se eles estiverem fora do equilíbrio, né, a coisa não vai funcionar tão bem, né? Então, é muito comum na menopausa as mulheres terem insônia, né? E aí começou a melhorar os hormônios, o sono melhorou, tá bom? Para a memória. Então, para a memória, a gente já viu, eu tenho que estar fazendo exercício, tenho que estar tendo uma boa alimentação, porque o organismo, ele gasta muita energia também para poder processar esses alimentos, né? E se ele está gastando muita energia para processar aquela feijoada, aquela linguiça, aquela carne de porco, não adianta você sentar para estudar. Não tem energia e também não tem, porque está tudo voltado para a sua digestão. Então, o ideal é ter uma boa alimentação, se você quer ter uma boa memória e para manter o foco também, tá bom? Então, tem alguns alimentos como doce, muita farinha, principalmente a farinha branca, ela vai roubar a nossa energia, né? Então, também uma coisa que eu aconselho, né, para quem trabalha em empresas, assim, né, de hora em hora, dá uma paradinha, vai lá, toma um copo d'água, toma um chazinho, né, para 5 minutinhos, né, que você vai produzir melhor. Né? Você vai ver que no final do dia você fez mais coisas do que quando você não fez a pausa. E aproveita então para usar o óleo nessa hora. Façar o seu rolãozinho, né? Fazer a respiração para aumentar a oxigenação do seu cérebro. Quando a gente faz a respiração correta, que não é aquela respiração que a gente tem aqui do peito, é aquela respiração que a gente faz na barriga, né? Puxa o ar e solta. Enche a barriga e solta. Essa respiração, ela oxigena o nosso cérebro. E oxigenando o nosso cérebro, como se ela fizesse uma limpeza, tirasse tudo que é sujo dali, você vai ter mais condições de estar usando o cérebro de uma melhor performance, tá bom? Então, para a memória, quais são os óleos e como a gente pode usar? Tá. Então, o peppermint, né, é um dos óleos que areja, né, ele oxigena o cérebro. Então, ele desperta você. Então, se você está estudando, começou a ficar com um pouquinho de sono, toma o peppermint, cheira, que você vai acordar, despertar e vai ficar em prontidão para aprender, né? E o peppermint é excelente. Então, você pode tomar, né, 2 gotinhas, você pode cheirar, põe uma gotinha na mão e cheira 10 vezes profundamente. Você pode também passar, né? Passar aqui nas têmporas, na fronte, né? Aqui atrás também na nuca. O rosemary, né? O rosemary é o óleo do foco, né? Então, o rosemary, ele é o que é o alecrim, né? Ele é um óleo que ajuda a produzir acetilcolina, né? Ele ajuda o neurônio a fabricar mais acetilcolina e também ele ajuda a recaptar essa acetilcolina, né? Por isso que é importante esses intervalos, porque enquanto você está estudando, você está gastando acetilcolina, né? Então, a acetilcolina está saindo daquele neurônio, indo para fora e se ligando no outro neurônio, na sinapse, né? No receptor. Então, o que acontece? Depois de 1 hora, você já usou quase toda a acetilcolina que estava ali no neurônio, né? Quando você dá esses 10 minutos de intervalo, é o tempo que o neurônio tem para reabsorver aquela acetilcolina que estava ali na sinapse para usar de novo na próxima hora, né? Então, a gente precisa realmente usar os óleos e ter eles com a gente o tempo todo, né? E o frankincense, então, ele vai potencializar o uso dos outros óleos.
Ou se você só tem o frankincense, manda ver no frankincense que ele também vai ajudar bastante. E ele Tá bom? mantém os neurônios sempre rejuvenescidos, né? Sempre regenerados. Quem não quer, né? Ninguém quer coisa velha dentro da gente, né? Quem gosta de velho é reumatismo, né? Também tem o tomilho, tá bom? O tomilho, ele é muito parecido com o orégano, né? E é mais ou menos da mesma família do rosemary, da alecrim, né? E ele tem também esse mesmo princípio, né, de melhorar a produção de acetilcolina, de deixar o neurônio mais ativo, né, para a produção. Né? Tem também o tomilho e o sândalo, né? O sândalo, né, ele é aquele óleo também que ele é aterrador, né, porque ele é uma madeira, né? É um óleo extraído dos troncos, né, da árvore, né? Então, ele é um óleo que aterra, né? Então, quando você aterra, você se concentra, né? Quando você não está aterrado, você está no mundo da lua, né? Então, esse óleo ajuda você a sair do mundo da lua e vir para a vida normal. Lógico que você não precisa estar usando todos esses. Você não precisa usar o peppermint, rosemary, frankincense, tomilho e sândalo. Não. Você pode usar o que você tiver. Agora, se você vai comprar, então, usa o peppermint, que é muito bom, rosemary e frankincense. Mas o que acontece? O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de associar o cheiro, né? Então, quando eu estou preparando pessoas jovens ou pessoas para concurso ou alguma coisa, uma das coisas que eu ensino é: escolhe um óleo que você gosta muito. Você pode usar os outros também, mas esse tem que ser todos os dias, quando você for estudar. Então, você tem que ter um ritual. O cérebro adora ritual, né? Ele adora rotina, ritual, ele adora símbolos, né? Haja visto que a gente usa uma aliança, né? É só um símbolo. E aí a pessoa briga e fala, não estou mais casada com você, não quero. Tá registrado, tá tudo, ela acha que tirou uma aliança, acabou, né? Mas é porque a gente é muito governado por símbolos também, né? A gente age muito bem com os símbolos, reage, né? Então, se você escolheu o peppermint, então todos os dias você vai, a hora que começar a estudar, você vai pôr uma gotinha, vai inalar aquele peppermint. Você pode colocar junto algum óleo também para dar alegria e prazer. Eu sempre peço para associar o foco, óleos também de alegria e de prazer, principalmente se você está estudando ou se você quer gravar alguma coisa, tá bom? Então você elegeu lá o peppermint e a tangerina seus óleos. Você mistura, coloca lá e cheira aquilo. No dia que você for fazer a prova, no dia que você precisar muito, é muito interessante depois eles voltarem para contar o depoimento para nós. Então, eu estava lá no Enem, tal, as meninas usam naquele colarzinho, no difusorzinho, né? Os rapazes colocam na camiseta aqui, pinga aqui assim, né? Tal. E eu falo para eles, a hora que tiver uma questão muito difícil, que você precisar puxar, pega lá o seu colarzinho, cheira aquilo ali, eles falam que é impressionante. Eu cheirando aquilo, parece que vem na minha mente assim, ó. Então, às vezes, a gente precisa realmente reforçar durante o estudo alguns óleos. Escolhe um óleo que você gosta. Você pode usar todos esses daí fazendo um blend, tá bom? Também você pode fazer um teste, né? Você pega um, usa, vê como você se sentiu. A hora que ele acabou, você compra um outro. Você usou o peppermint, agora você usa o rosemary. Depois você usa o frankincense. Aí você vê qual foi aquele que você mais gostou, que mais deu resultado. Porque para cada pessoa é de um jeito, nem todo mundo reage igualzinho a um óleo, tá bom? Então é interessante você buscar mesmo. Música, cheiro, são coisas que a gente grava muito. Então a gente sente o cheiro, nossa, isso lembra a minha infância, né? Ou a música, nossa, gente, essa música, eu era adolescente, aquilo já te remete logo para o local. Então, se você está estudando, você pode também colocar algumas músicas clássicas, né? Músicas de Mozart, são músicas que têm uma harmonia muito perfeita e elas trabalham e ajudam os seus neurônios. Então, se você associar também uma música, você está no carro, associar música quando você está estudando, mas não aquelas coisas pauleiras porque o cérebro não dá conta, tá bom? Tem que ser músicas com uma harmonia, porque elas vão
ajudar. Isso tem pesquisas, né, de estudantes que fizeram com a música e estudantes de exatas, né? No primeiro semestre, aquele grupo de estudantes estudou com música, ambiente dentro da faculdade, da classe, e o outro grupo não. No semestre seguinte, eles trocaram. E o que eles observaram? Que quem usava a música teve um desempenho muito melhor. Então, porque o nosso cérebro gosta, ele grava. E os olhos é a mesma coisa. Você vai usar, eles vão para o seu sistema límbico e vão ajudar nessa parte, mas também vão ajudar na sua memória, né? Você vai lembrar daquele cheiro. E essas músicas clássicas, elas diminuem muito o estresse, né? Eles fizeram uma experiência com galinhas, né, nas granjas. Então, um setor tinha música clássica e o outro setor da granja não tinha, né? O setor que tinha música clássica, né, as galinhas, elas engordavam e cresciam muito mais rápido, né? E eles foram ver por quê? Porque a música tirava o estresse delas. Uhum. Então, tiro delas, tiro nosso também, tá bom? Então, é interessante você procurar o óleo que faz sentido para você, que é muito bom para você. Existe também alguns mix de óleos, tá bom? Então, tem o Serenity, ele já vem com vários óleos juntos e geralmente as pessoas gostam muito desse cheiro. Tem o Intune, o Motivate, o Balance, eu coloquei Intune 2 vezes. E o Balance também é muito bom. Só que o Intune ainda não tem no Brasil, né? Esqueci. Mas a gente pode, de repente, Ver o que tem ver o que nele tem e fazer a e composição, fazer o um blend. blend, né? Bom, quais são algumas propriedades que estão relacionadas àqueles óleos que a gente colocou, tá bom? Nós colocamos alguns óleos para foco e alguns óleos para memória. Então, quais são essas propriedades que eles têm? Então, eles são antidepressivos, antifúngicos, antioxidante, calmante, energizante. Eles têm aquilo que a gente estava falando, um aterramento, revigorante, neuroprotetor, refrescante, relaxante, sedativo, estimulante e edificante. Cada um, eles não têm a mesma quantidade de propriedade em todos iguais. Então, por isso que o Júlio falou que a gente tem que procurar aquele que melhor se encaixa com a gente. Porque, de repente, um óleo para mim que é mais calmante, mas ele é refrescante, para mim é melhor do que aquele que é sedativo, né, e revigorante. Então, tem que ver aquilo que é melhor. Esses são os óleos que foram estudados e descobriu-se que eles tinham, e tem muito mais também, viu? Não são só isso, a gente colocou alguns, tá bom? Que podem ajudar. Lógico que também, se você está com algum outro descompasso no organismo, por exemplo, você está com problemas hormonais, então é legal você estar modulando esses hormônios, ajudando esses hormônios, né? Porque aí quando você vai trabalhar também o foco e a memória, você tem também um resultado. Por quê? Porque o organismo não está roubando energia. Quando tem algum órgão que tá ruim, ele vai roubar a energia dos outros órgãos, né? E aí o corpo sai da homeostase. Então, é bem importante a gente estar tendo, então, um equilíbrio. É lógico que a gente está falando, mas ninguém tem aquela vida perfeita, né? E tudo. Mas a gente tem que saber trazer, né, o equilíbrio mesmo diante de problemas, de dificuldades. A gente tem que trazer o equilíbrio mesmo durante uma quarentena, mesmo durante um problema estressante de doença, tá bom? A gente sai um pouquinho, né, até a gente conseguir equilibrar, mas aí a gente tem que equilibrar de novo, tá bom? Uma coisa muito interessante também é associar sempre óleos que possam nos ajudar na parte emocional. Então, associa o óleo para foco e para memória, mas busque um óleo para o seu emocional. Então, tem um kit de emoções. Então, tem o Motivate, tem o Console. Então, eu já vi pessoas falarem assim, nossa, mas o Motivate para mim não serve, porque ele está falando lá que é para isso, isso e isso. Aquilo lá são sugestões. Muitas vezes você vai usar, por exemplo, o Console, vai se identificar. Eu sou de fases. Eu tive uma fase que eu usava muito o Console. Depois eu passei a usar muito o Tear. Então, usar os óleos de emoções é muito bom.
Aí a minha filha falou assim outro dia, nossa, mas ela mora nos Estados Unidos, eu vou comprar o kit inteiro, porque eu acho que eu vou precisar, tem vários dias aqui um dia eu preciso desse, outro dia eu preciso daquele, outro dia eu preciso daquele outro. Eu falei, por isso que é um kit. Ter o kit de emoções em casa é perfeito, porque você vai dizer, nossa, hoje eu preciso do PIS. Então, eu sei para que ele serve, né? Então, eu me sinto na necessidade de usar aquele naquele dia, tá bom? Então, associar os óleos emocionais ao óleo de foco e memória, fica perfeito. Toda vez eu falo isso, né? Vamos equilibrar o emocional. Tem um problema? Beleza, vai lá, busca o óleo para aquele problema, mas busque um óleo para o seu emocional, porque provavelmente ou o seu emocional está afetando aquele outro problema, ou aquele problema tirou você da sua homeostase e o seu emocional está atrapalhado, está ruim, tá bom? Então, quando as pessoas falarem assim, nossa, mas eles não fazem efeito, eu preciso de uma bomba, uma coisa que faça efeito. Então, tá errado, né? Relembrando, então, eles levam, então, 22 segundos para entrar, não, 2 segundos para entrar no nosso 22 segundos para entrar no nosso sistema límbico, né? 2 minutos para entrar na nossa corrente sanguínea e 20 minutos para estar presente em todas as células do nosso corpo. Então, quem disse que isso não faz efeito rápido? Muito rápido. Mas não é como um remédio que você toma Ritalina. Nossa, toma pronto, e vai para a escola. Já ajuda muito. Mas aí ele passa o efeito, passou. Agora, o óleo essencial, como a gente tem que tomar? Várias vezes, muitas vezes. Então, pouco, Pouquinho. muitas vezes, tá bom? Então, cada caso é um caso. Bom, a gente falou então que para memória e foco funciona muito o difusor. Então, os difusores, né, usam ondas ultrassônicas para emitir pequeninas partículas de óleo no ar. Então, fica aquele tempo todo ali, pouquinho durante um tempo grande. Então, ao longo prazo, o difusor se torna muito eficiente, tá bom? Então, usar o difusor é muito bom. Inalação direta. A gente conversando também com um amigo esses dias, ele falou que ele acorda de noite para ir no banheiro, volta e não conseguia dormir. Depois que ele conheceu a lavanda, ele abre a lavanda, ele deita, abre a lavanda, dá uma cheirada bem profunda. Ele falou: se eu bobear, não consigo nem fechar o vidro. A lavanda dele dura muito, porque ele não precisa nem tomar e nem passar. Só de abrir o vidro e inalar aquilo profundamente, para ele já tem um resultado muito bom. Para quem não tem esse resultado rápido com a lavanda, pode tentar usar o Serenity, pode tentar usar a própria lavanda, o lemongrass, né? Mas aí pode pingar na mão e inalar. Também é muito eficiente, tá bom? É muito bom. Nesses intervalinhos que a gente falou do estudo, ou, nossa, hoje eu preciso ir num lugar, eu vou conversar com uma pessoa, eu preciso gravar o que ela está falando. Antes de entrar para conversar com essa pessoa, pinga lá o seu peppermint na língua, dá uma cheirada no rosemary, deixa na sua camiseta, na sua roupa, aquele cheirinho, e você vai ver que o resultado é muito melhor. Bom, o uso tópico também é maravilhoso. Então, você pode aplicar ele nas mãos e passar na testa. Por que na testa? Para memória e foco. Porque aí você está próximo, bem pertinho, né, do córtex cerebral, né, que é onde a gente faz as cognições, né, faz a memória recente fica ali, né. Outra forma bem importante é você pode pingar uma gotinha na mão, aí você pega esse dedão, molha, vai lá e gruda no céu da boca. E espera um pouquinho, sempre com as mãos limpas, hein? Tá bom? E espera um pouquinho. Isso também tem um efeito muito bom, tá bem? Então, às vezes, é bom ensinar as crianças, né? Então, quando a gente vai usar aqueles óleos das Kids, que é aquele Storm, que eles passam, a gente passa no dedinho deles e fala para eles passarem no céu da boca e chupar o dedo, que ajuda bastante também. Ele tá diluidinho e é bem eficiente, tá bom? Bom, então, nós falamos de foco, de memória e demos várias dicas para estar usando, então, os olhos e ajudar nessa trajetória. Agora, tem gente que não está precisando para estudar
mas precisa mesmo para o dia a dia. Então, é usar um protocolo diário, tá bom? Então, associe o seu protocolo diário a algum óleo para foco. Você pode colocar também no seu shampoo. Funciona super bem, porque você vai massagear, o Júlio não acabou de falar que está nessa região e é muito bom. Então, você pode pôr no shampoo ou depois que você tomou banho, com seu cabelo molhado ainda, você pode pingar umas gotinhas e esfregar no seu couro cabeludo. Isso vai ajudar também para queda de cabelo, para um monte de coisa, mas aproveita e escolhe um óleo também, que também serve para queda, mas que também seja para foco, que você já está usando nessa região. E usar também algum óleo, muitas vezes, quando a gente está estudando, quando a gente está requerendo de nós alguma coisa, a gente está exigindo muito, então a gente precisa usar um óleo para acalmar. Então, usar um óleo cítrico para te dar um up, usar um óleo cítrico para baixar, então, a ansiedade, e usar um óleo para foco. Pronto, você tem um blend perfeito, tá bem? Aí você mesmo pode usar, você mesmo pode fazer o seu blend. Tá? Então, usar esses óleos ajuda muito. E se você tem algum sintoma, não é que você tem depressão, mas tem algum desses sintomas, aí você já associa junto um desses óleos. Por quê? O que eu escuto normalmente no consultório? Ah, eu acho que eu não sirvo para isso, mudei de setor no meu emprego, mas aquele é muito ruim, eu estou muito mal, não é bom, eu não gosto, eu não consigo gravar, eu não consigo aprender. Que aí a gente passa esse protocolo e as pessoas ficam super felizes. Nossa, melhora a autoestima, melhora tudo, tá bom? Mas eu sempre associo, então, um olhinho para aumentar, melhorar essa autoestima, melhorar essa disposição, né? Às vezes a gente passa os olhos e vê que a pessoa não está melhorando, então aí minha luzinha já acende. Eu falo, tem algum outro problema junto. Aí eu falo, bom, então vou te encaminhar para você fazer alguns exames, né? E aí às vezes a pessoa volta. Quais são algumas das doenças que podem causar essa falta de memória, esse problema de, quando a gente tem, por exemplo, o fígado intoxicado, isso também atrapalha. Então, quais são algumas doenças que podem estar atrapalhando a nossa memória? Então, se você está usando os olhos, você está fazendo tudo e as coisas não estão melhorando, uma luzinha tem que acender. Talvez a gente tenha que buscar ajuda de um médico mesmo para fazer um check-up. Quais são algumas doenças que a gente tem que ficar esperto? Uma das doenças mais frequentes hoje em dia é o Alzheimer, né? Então, o Alzheimer ele vai degenerando o cérebro, né? Tem também a esclerose múltipla, né? Tem a demência senil, tem a arteriosclerose cerebral, né? Mas também, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa, eu já tive casos que eu mandei para o médico, ela voltou e falou assim, nossa, eu estava com uma anemia. Anemia atrapalha? Porque aí não oxigena o neurônio, né? Não oxigena o neurônio. Então, se você está com anemia, com falta de ferro, a outra voltou e falou assim, nossa, eu descobri, porque ela não melhorava, tinha passado, a gente estava trabalhando um monte de coisa, não estava, descobriu que ela tinha problema na tireoide. Uhum. Fica lento, né? Estava lenta. Então, se você está usando os olhos, se você está com uma boa alimentação, se você está fazendo exercício e ainda não engrenou, é melhor eu procurar descobrir. Então, vai fazer um check-up, uns exames de sangue, algumas coisas, porque deve ter mais alguma coisa aí, tá bom? O outro voltou e me falou assim, Tati, descobri, nossa, eu fiz exame o ano passado, eu descobri que eu estou diabético. Jovem, ele teve uma diabetes, assim, emocional grave. E ele também estava com problema de memória. Por quê? Porque a diabetes estava tirando a energia dele, né? Tava mole, tava assim, mal-estar, tinha um monte de outras, né? Então, vamos usar os olhos, vamos montar um blend, um protocolo para nós e vamos usar. Se a gente vê que não está surtindo nenhum efeito, então a gente tem que procurar, porque pode ser que tenha mais alguma coisa, tá bom? Agora, então... Será que está todo Não, mundo aí? Eu não, acho você que já tem mais tem mais gente gente ali, aqui. né? Peraí, vou pôr mais gente Claudinei, aqui. Tem 28 pessoas, né? Eugênia, Então, o que a gente né? vai fazer? Agora eu vou, então, terminar a nossa gravação e vamos tirar as dúvidas, tá bem? Então, vamos parar a gravação.